Olá pessoal, obrigado por chegarem aqui nessa página de Direção Hidráulica Sem Segredos. Vou contar para vocês um pouco da história de como eu comecei. Vocês vão entender o que é o curso da Direção Hidráulica, por que ele é sem segredos e o que vocês vão aprender rapidamente aqui se vocês participarem da nossa comunidade. Meu nome é Odirley Gobo, comecei na Direção Hidráulica em 1998, na primeira remanufatura de direção hidráulica que tinha no Brasil. Não existia esse processo dentro do Brasil. Remanufatura, quando falava em remanufatura, consertar uma direção, era um serviço muito restrito dentro de algumas oficinas, dentro de postos de serviço autorizados, TRW, DHB, ZF, né? E eu comecei a trabalhar numa oficina dessa, que era um posto de serviço autorizado. Depois dali, eu fui para uma outra empresa, onde também formamos uma outra fábrica de remanufatura. Foi a segunda fábrica de remanufatura que tem no Brasil, era no interior de São Paulo. E ela também fazia uma quantidade bem grande de peças, eram mais de 1.000 caixas de direção por mês que eram feitas lá, a remanufatura, e ela também tinha um nome bem forte no mercado. Em 2005, 2006 mais ou menos, eu parei com essa empresa, eu já estava fazendo trabalhos também para a Corteco, que é a Freudenberg, que fabrica os detentores para a direção hidráulica, né? Já fazia o treinamento também para eles. Eu desenvolvi a minha própria empresa, que se chama OLG. E essa foi a terceira grande remanufatura que tem no Brasil hoje, né? Ela ainda existe, essa empresa, então ela tem aí cerca de 16 anos, 17 anos aí mais ou menos que a gente criou ela, né? Foi lá para o final de 2008 que ela começou a funcionar mesmo, né? Eu comecei com uma bancadinha que era mais ou menos isso aqui assim, uma bancadinha pequenininha que eu fiz de madeira, uma morsa, certo? E algumas ferramentas básicas que eu tinha para comprar. Esse início foi bem básico, por quê? Porque é o que eu tinha de recurso na época, não tinha como investir em máquina, em ferramental e tudo mais, mas eu sabia da técnica, como funcionava uma direção hidráulica dentro, como que eram as peças, a montagem delas e tudo mais. E eu sabia que para eu montar, por exemplo, um retentor na carcaça do Palio, eu não precisava de uma ferramenta especial. Eu tinha recursos e sabia como montar, usando, por exemplo, a própria cremaleira da caixa de direção. Isso era a técnica que eu já tinha desenvolvido pelo tempo que eu tinha de trabalho nesse mercado. E esse curso ainda existia, e eu continuava dando esse treinamento, continuava explicando para as pessoas como funcionava e como trabalhar com isso aqui. E esse curso foi aprimorando, a remanufatura cresceu, essa empresa que eu criei, ela cresceu, ela faz hoje cerca de 1.200 caixas de direção por mês lá, então é bem grande, tem um estoque gigante de carcaças de caixa de direção, de ferramentas e tudo mais. Máquina de teste, hoje lá tem 3, por exemplo, né? A gente começou sem máquina de teste e hoje tem 3. E hoje eu não faço mais parte dessa empresa, eu já me desliguei dela, quem toma conta dela hoje é meu irmão, eu já não cuido mais dela, não faço mais parte da empresa, né? E eu voltei para o treinamento, voltei 100% no treinamento, uma coisa que eu nunca parei de fazer, o treinamento, mas eu voltei 100% para o treinamento, porque eu gosto de fazer, eu acho interessante isso aqui, a gente passar para as pessoas aquele conhecimento que a gente adquiriu e também aprender, né? Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, é impressionante, a gente dando a aula aqui, até hoje, que com toda essa bagagem que eu venho trazendo de direção hidráulica, até hoje, a gente sempre aprende uma coisa nova durante um treinamento. E aí, então, a gente focou em fazer um treinamento um pouco mais, um pouco diferente do que existia no mercado. Porque todo mundo queria ir lá, na oficina, e ir num lugar físico e pegar na mão a peça, entender como que ela funcionava, e querer montar e tudo mais. Só que isso se torna muito custoso, muito trabalhoso. Imagina as pessoas virem do Brasil inteiro, ter que vir até São Paulo aqui, por exemplo, participar de um treinamento durante 1 ou 2 dias, custo de viagem, hospedagem, alimentação e tudo mais, fora o tempo que se perde de tudo isso. E isso começa a ficar muito caro. Então um curso de direção hidráulica ia custar muito caro para a pessoa poder aprender. E eu sei, pela minha experiência, de que isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, de que com o básico de que eu posso passar para vocês de funcionamento, de como fazer um diagnóstico preciso disso aqui, vocês conseguem começar a trabalhar. E isso dá para a gente fazer assim, da forma como vocês estão me vendo aqui agora, dá para vocês me assistirem numa aula ao vivo e tirarem as dúvidas da mesma forma. Você não precisa estar pegando a peça na mão para saber como ela funciona. Os nossos treinamentos são hoje todos eles focados no digital. Então a gente tem aulas gravadas, a gente tem a aula ao vivo. O que a gente ensina nesse treinamento?
A gente ensina como funciona uma direção hidráulica. Então a gente pega desde o início, a gente vai lá, pega um reservatório de óleo e fala, ó, a função do reservatório de óleo é essa, ela funciona assim, assim, assim. A gente pega depois uma mangueira de direção e fala, a função da mangueira de direção é essa, ela funciona assim, assim, assim. Uma bomba de direção, a mesma coisa, ela funciona dessa forma, assim, assim, assim. Pega a caixa de direção, a mesma coisa, desmonta ela e mostra, ó, é assim que funciona a caixa de direção. Por que o foco principal é esse? A gente ensinando para vocês como funciona o sistema, como funciona uma direção hidráulica, vocês vão pegar qualquer carro na oficina e vão saber diagnosticar um defeito. Porque é igual para todos, desde um Palio, desde uma caixa de Vectra que a gente tem aqui, até um carro importado. Você pegar uma Mercedes, uma BMW, um Audi, o funcionamento da caixa de direção é igual. O que muda é algumas particularidades entre um modelo e outro. É isso que vai mudar. E isso aí, vocês vão adquirir essa experiência com o tempo, trabalhando no segmento. Então, não adianta eu fazer um curso para vocês, onde eu vou trazer 30, 40, 50 modelos de caixa de direção e ficar desmontando e montando ela, para a gente falar sobre elas. Vocês não vão entender como funciona, que é o principal. Então a ideia do treinamento é a gente fazer um dia de treinamento, um único dia, de manhãzinha até o final do dia, onde todo mundo participa ao vivo, tira as dúvidas na hora, e você vai entender como funciona a direção como um todo, desde o princípio, desde o funcionamento básico, as questões de segurança dela, progressividade, estabilidade do veículo, controle de estabilidade do carro. Então tudo isso que a direção faz, e a gente vai explicar ponto a ponto como que funciona e como isso é no carro. Entendendo como funciona, no mesmo dia a gente vai falar sobre alguns carros específicos, né? Não vamos deixar de falar da caixa de direção do Palio, que é a direção que mais vende hoje no mercado, não vamos deixar de falar dela, não vamos deixar de falar da direção do Gol, que é também a direção das que mais vende hoje nas oficinas. Nós vamos falar sobre as particularidades desses modelos principais. E os outros modelos, você vai pegar uma caixa de uma Van, uma Sprinter, uma Ducato, uma caixa de um carro importado, um Volvo, você vai ter esse auxílio lá pelo WhatsApp. Porque todo mundo que participa do treinamento vai para um grupo, uma comunidade, um grupo que é bem ativo. Eu trabalho nesse grupo quase que o dia todo respondendo o pessoal. Lá a gente tira as dúvidas das pessoas de acordo com o que chegou de serviço na oficina dele. Então ele fez o treinamento, ele sabe como funciona, só que daí ele fala assim, Gilei, diagnostiquei o defeito aqui do Volvo, você me explicou como funcionava, chegou o carro e eu descobri o defeito dela. Agora, como que eu desmonto essa caixa de direção, que essa aqui eu nunca vi? E aí eu vou ensinar ele como ele desmonta aquela lá, como ele montar, quais os cuidados que ele tem que ter com aquela caixa de direção específica. Porque não adianta eu vir aqui e fazer um curso para vocês do caixa de direção do Volvo. Você não sabe quando vai entrar essa direção na sua oficina. Entendeu? Então, a ideia principal é essa. O treinamento é focado dessa forma. A gente entender como funciona, quais as principais particularidades dos principais modelos, e a gente deixa os outros para a gente discutir lá no nosso grupo. Tá? Ah, Odilei, mas daí eu pego e começo a trabalhar com direção hidráulica, onde que eu vou conseguir peça? Nesse mercado fechado, onde que eu vou conseguir reparo, onde que eu vou conseguir componentes? Você vai ter acesso também a isso. A gente tem, junto da Oficina Eficiente, nós temos a System Auto Parts, que é uma distribuidora de autopeças especializada em direção hidráulica. Lá você tem um kit de reparo. Ah, eu preciso do kit de reparo do Gol. Ó, tá aqui, um kit de reparo da caixa de direção do Gol. Eu preciso do Palio. Tem. Você precisa da Mercedes-Benz, da BMW, do Volvo. Tem também. Ah, Odilei, mas o problema lá não é só o reparo. Eu preciso de um braço axial. A gente tem também o braço axial da caixa de direção, para poder vender, um braço axial. Ah, Odilei, eu preciso de uma cremalheira. Lá também tem. Tem cremalheira também. Tem nova, tem recondicionada. Ah, Odilei, mas eu preciso de um banho de cromo. Eu vou indicar para vocês um banho de cromo, lugar onde vocês vão fazer o banho de cromo. Eu preciso recuperar os dentes da cremalheira. Eu vou indicar para vocês lugar onde vocês vão fazer a recuperação dos dentes da cremalheira. Tá, daí você vai falar assim, ah, tá bom, eu também preciso de ferramental. Ah, comecei a fazer muita direção lá na oficina, eu preciso me equipar para poder deixar o serviço mais rápido, para poder ter mais qualidade. Tem também, nós temos ferramental. Ferramental que eu desenvolvi, que eu criei nesses 25 anos de direção hidráulica. Que eu fui lá e desenvolvi técnicas para sacar retentor, batedores, formas de desmontar mais rápido, mais fácil. Então, ferramental que a gente desenvolveu, exatamente que a gente usa lá hoje, por exemplo, na fábrica. Tá? Ah, Odilei, ainda eu preciso ainda de uma máquina de teste. Tem também, nós temos uma parceria com uma outra empresa que ela fabrica a máquina de teste, uma máquina compacta, porque o que se via no mercado aí hoje eram máquinas enormes, como tem lá na fábrica. Lá na fábrica tem máquinas grandes, porque se testa muita caixa de direção. Só que são máquinas caras, 50, 60, 100 mil reais uma máquina. Isso aqui é uma máquina compacta,
quase que portátil. Tem gente que colocou em cima de um carrinho com rodinha e anda com ela na oficina. Dá para testar a direção no carro. Tá? Uma máquina bem compacta, num valor acessível, que dá para a oficina ter. Então, tem maquinário também. Tá? Então, o que você vai ter nesse treinamento? Você vai ter tudo. Você vai estar amparado de todos os lados. E você vai trabalhar com direção, com certeza você vai ter o serviço lá todo na sua oficina. Você vai ter 100% do apoio, seja em peças, seja em técnica, seja em informação, no que for preciso você vai ter o nosso auxílio. E você vai trabalhar com direção hidráulica, vai deixar de terceirizar esse serviço ou perder esse serviço que está perdendo hoje na oficina, que é um serviço tão rentável, que traz uma lucratividade tão alta e um serviço rápido. Serviço de uma caixa de direção de palio, dá para você lucrar fácil aí 800 a R$1.000 de lucro num serviço desse, que é um serviço de meio período na oficina. Meio período você faz, resolve o problema do cliente rápido e coloca esse faturamento a mais aí na sua oficina. Sem precisar terceirizar, sem precisar levar na oficina de fulano ou ciclano para poder consertar a direção. Então essa é a proposta do nosso treinamento. Tá? Eu trazer para vocês essa experiência que eu tenho desses anos todos de direção hidráulica, de todas as empresas que eu trabalhei e também da minha empresa que eu montei para isso e que faz direção hidráulica lá o dia inteiro, vive direção hidráulica o dia inteiro, trazer isso para vocês aí de uma forma bem simples, sem segredo algum. Então tá aí a direção hidráulica sem segredos para vocês.